Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos espirituais mais misteriosos e, sem dúvida, mais ambiciosos do século XX. Vamos conhecer o Livro de Urântia. Já parou para pensar nisso? Imagina só, um livro que promete revelar não só a origem do cosmos, mas o nosso propósito dentro dele e até a natureza de Deus. Pois é, essa é a premissa gigantesca por trás da obra que vamos explorar hoje. Com mais de 2.000 páginas, o Livro de Urântia é muito mais do que um livro. É quase um projeto de civilização, uma tentativa de costurar ciência, filosofia e espiritualidade numa única e gigantesca tapeçaria, para dar um novo sentido à vida. E a origem do livro? Bom, aí é que o mistério começa de verdade. A autoria é desconhecida, atribuída a seres celestiais. O texto teria sido recebido ou canalizado por uma pessoa anônima ao longo de 30 anos. E todo esse processo foi supervisionado por um grupo de médicos e líderes comunitários chamado o Fórum, liderado pelo Dr. William Sadler, até que finalmente foi publicado em 1955. Essa origem enigmática, com certeza, é parte do que torna o livro tão fascinante. Ok, então vamos começar pela primeira grande parte do livro, que tenta nos dar uma espécie de mapa do cosmos. É uma tentativa de responder àquela pergunta fundamental. Afinal de contas, onde é que a gente está nesse universo imenso? No centro de absolutamente tudo, segundo o livro, está o Pai Universal. Ele é descrito como a fonte primeira de toda a criação, o sustentador de tudo que existe. Mas, e aqui está o ponto-chave, ele também é um ser pessoal. Isso faz toda a diferença, porque não se trata de uma força abstrata ou de uma energia distante, mas sim de uma divindade com quem se pode ter uma relação. E a arquitetura da realidade que o livro descreve é grandiosa, para dizer o mínimo. No centro de tudo, o Pai Universal. Em volta dele, a Ilha do Paraíso, a morada da divindade. Girando em torno do paraíso, existem 7 super-universos. E nós, a humanidade, estamos em um dos muitos universos locais, dentro de um desses super-universos. A escala disso tudo é simplesmente impressionante. E olha, esse cosmos não está nem um pouco vazio, muito pelo contrário, ele está fervilhando de vida. O livro fala sobre seres como os diretores de poder, que são como os engenheiros cósmicos que gerenciam a energia do universo, e uma hierarquia enorme de outros espíritos. Para os mortais como nós, o propósito é o que eles chamam de carreira ascendente, uma jornada contínua de crescimento espiritual, sempre em direção ao paraíso. E essa citação resume bem a essência dessa jornada. Essa tal carreira ascendente não é só um caminho, é a própria aventura da vida, uma busca para conhecer e entender a origem de toda a criação. Tá, mas como é que essa estrutura cósmica toda se conecta com a gente no dia a dia? A próxima parte do livro foca justamente nisso, na aventura humana, para responder à pergunta: quem somos nós? O livro traça uma linha do tempo sociológica bem interessante da família. Começa lá atrás, com os pares primitivos que se juntavam por pura necessidade de sobrevivência. Depois, passa por uma fase matriarcal, onde a mãe era o centro de tudo. Em seguida, vem o domínio paterno e, finalmente, chega ao que seria o ideal moderno, uma parceria baseada no respeito e na cooperação. Agora, atenção aqui porque esse é um ponto filosófico muito importante. O livro faz uma distinção clara entre personalidade e identidade. A personalidade é um presente divino, a nossa essência espiritual única e imutável. Já a identidade é o nosso eu que está sempre em construção, moldado pelas nossas experiências e escolhas. Pensa assim, a identidade é o carro, mas a personalidade é o motorista eterno. E como é que essa conexão com o divino acontece na prática? O livro apresenta um conceito fascinante, o ajustador de pensamento. Ele é descrito como um fragmento literal de Deus que vive dentro da mente de cada pessoa. É como se tem uma bússola interior, sabe? Que nos guia no nosso crescimento espiritual e que preserva a nossa identidade para uma vida depois da morte. Com essa base do cosmos e da humanidade toda estabelecida, o livro se volta para a figura que considera o guia supremo, Jesus. É a parte que tenta responder à pergunta: qual é o nosso guia? E é impressionante, gente. Quase 1/3 do livro inteiro, mais de 700 páginas, é dedicado a recontar em detalhes a vida e os ensinamentos de Jesus. É, de longe, a maior seção do livro
e é apresentado como uma revelação crucial para a humanidade. E os ensinamentos centrais de Jesus, segundo o livro, são radicalmente espirituais. A ideia de que o reino de Deus não é um poder político, mas uma realidade que acontece dentro da gente. Que a verdadeira grandeza não está em mandar, mas em servir. E que o amor um pelo outro é o mandamento que define tudo. O nível de detalhe na narrativa é incrível. Por exemplo, o livro aponta a ressurreição de Lázaro como um ponto de virada. Segundo o texto, esse milagre foi tão poderoso e público que ele basicamente selou o destino de Jesus, solidificando a conspiração das autoridades da época para eliminá-lo. E essa citação atribuída a Jesus meio que resume tudo. É uma inversão total dos valores de poder do mundo. Coloca o serviço e a humildade não como fraqueza, mas como o caminho para a verdadeira grandeza. Bom, depois de ver a cosmologia, a filosofia e a teologia do livro, a gente chega àquele momento de reflexão. Como é que a gente encara tudo isso? É uma questão de fé, uma nova ciência ou uma ficção muito bem elaborada? E claro, é fundamental olhar para as perspectivas críticas. A ideia do livro de que o monoteísmo é uma evolução superior, por exemplo, é bem contestada por historiadores. O conceito de uma personalidade divina, por mais bonito que seja, não tem evidência empírica. E claro, a própria origem do livro, através de canalização, é um grande ponto de interrogação para qualquer cético. Mas olha, independentemente de acreditar na origem dele ou não, um fato é inegável. Estamos falando de 2.097 páginas. Uma obra de uma complexidade e de um alcance que tem fascinado e inspirado leitores há muitas décadas. E no final, a gente fica com essa pergunta. O que é, afinal, o livro de Urântia? É uma revelação divina, como ele mesmo afirma ser? É uma filosofia humana incrivelmente complexa criada por alguma mente brilhante e anônima? Ou seria, talvez, uma nova mitologia pensada para dar sentido a uma era de ciência e de busca espiritual? A resposta, provavelmente cada leitor vai ter que encontrar por si mesmo.